mais perto de você. Começa agora na nossa rádio Papo de Mulher. Saúde, beleza, comportamento, educação financeira e muito mais. Para começar a sua tarde, Papo de Mulher na nossa rádio. Uma excelente tarde para você. Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014. Tá começando o nosso bate-papo de todas as tardes aqui pelo 106,9 da nossa rádio. E você vai participar junto com a gente a partir de agora. Vai ligar 3153-1010, opção 1, ou então participar junto com a gente lá no Facebook da nossa rádio, facebook.com/nossa rádio SP, valendo no final do programa um ferro elétrico mais camiseta e chaveiro nossa rádio. Então corre lá e já participa junto com a gente. Está no ar! Informação e conteúdo para a mulher cristã. Papo de Mulher. Papo de Mulher. Papo de Mulher. Na nossa rádio. Se preocupar com a postura é uma atitude que promove a saúde, mantém o bem-estar e ajuda a combater muitas lesões posturais. A má postura leva inicialmente à dor e depois uma deformidade que pode tornar-se irreversível se não for tratada. Existem 3 desvios na coluna, que são escoliose, cifose e lordose. A dor nas costas é considerada uma doença crônica, mais comum entre os brasileiros, atingindo cerca de 36% da população, segundo os dados da Escola Nacional de Saúde Pública. Desses, cerca de 68% buscam tratamento. Esse tipo de dor pode ocorrer a qualquer idade, sendo mais rara na infância e mais comum após os 40 anos. Em jovens e adolescentes, a incidência de dor nas costas tem aumentado devido aos erros posturais, obesidade, sedentarismo, entre outros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 80% da população mundial sofrerá ao menos um episódio de dor nas costas durante a vida. E que nesse exato momento, pelo menos 50% das pessoas estão com algum tipo de dor nas costas. Segundo pesquisa, essa é a primeira causa da consulta médica. Dores na coluna perdem apenas para dor de cabeça, segundo dados de estudos mundiais. Hoje o Papo de Mulher requer postura, para você continuar bem. Cuidados com a postura é o nosso tema. Bom, esse é o nosso tema de hoje, dessa segundona aqui no Papo de Mulher. Cuidados com a postura. E a pergunta lá no Facebook da nossa rádio é o seguinte: você já teve ou tem dor na coluna? É só você participar juntinho com a gente. 3153-1010, opção 1, ou então facebook.com/nossa rádio SP. Hoje estamos recebendo no programa o neurocirurgião especialista em doenças da coluna, Dr. Vinícius Benites. Boa tarde, doutor, tudo bom? Muito boa tarde, Simone, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. A gente vai dar a introdução sobre as doenças na coluna. Isso, a gente vai falar. Tem muita gente que te procura com dores na coluna mesmo? Sim, essa reportagem da REA foi muito interessante, que ela frisou alguns pontos que são bastante importantes em relação à coluna. A coluna é a principal causa de busca médica. Então, a gente já sabe que cerca de 80% a 90% das pessoas, ou seja, 80% a 90% da população, ela vai ter um episódio, no mínimo, de dor na coluna em algum momento da vida. Seja na infância, seja na fase adulta, ou seja na velhice. Então, é uma causa muito frequente de busca ao médico. E os problemas que atingem a coluna são desde problemas mais comuns, como os problemas de dores na região lombar, dores na região cervical, que eventualmente causam também irradiações para os braços ou irradiações para as pernas, mas também envolvem outros tipos de doenças, como as escolioses, como os tumores de coluna, entre outros problemas de maior gravidade. Pastora Mites, boa tarde. Boa tarde Simone, boa tarde doutor, prazer recebê-lo aqui, boa tarde a todos de casa. E eu já até começaria também fazendo uma perguntinha. A vida moderna, ela parece que tem estimulado assim maus hábitos, excesso de conforto, excesso de fofice, vamos dizer assim, no sofá, na cadeira, enfim, isso
É verdade que isso pode vir a atingir a nossa coluna diretamente? Isso pode ser um start para essas dores, para esses problemas mais graves? Sim, não há dúvida, pastora Mirtz, que isso é um dado importante. O que a gente sabe é que o principal fator que vai causar dor, que vai levar uma pessoa a ter dor na coluna por problema degenerativo, que é o mais comum, que envolve aí as hérnias de disco, as inflamações na coluna, é um fator genético individual. Então, tem pessoas que têm uma predisposição maior do que outras para desenvolver uma degeneração na coluna e, consequentemente, a dor. Tanto para essas pessoas quanto para outras pessoas que têm uma genética boa, os fatores do meio ambiente, os fatores que estão associados ao hábito de vida dela, também influenciam. Então, obviamente, a atividade profissional que ela exerça, atividades físicas, se ela exerce ou não, ou seja, uma pessoa sedentária, ela tem muito mais chance de ter problemas na coluna do que uma pessoa que não é sedentária e que pratica atividade física. Além de posturas viciosas, né? Eu sempre dou de exemplo os motoristas de táxi, motoristas de caminhão e ônibus, que passam horas e horas sentados na mesma posição. E isso a gente sabe que é um hábito ruim. Então, sempre estimular essas pessoas que trabalham sentadas a movimentar-se a cada 1h30 ou 2 horas. Tá? Isso é importante. Além disso, essas pessoas que trabalham sentadas, elas têm uma tendência maior de serem sedentárias. Então, se a gente conversar com o mundo de pessoas que trabalham sentadas, seja ela em escritório, seja ela como motoristas ou outras profissões, a grande maioria vai referir que não pratica atividade física regularmente, o que é ruim. Eu, por exemplo. É muito comum. Agora, doutor, esses maus hábitos, acho que até por nós não nos darmos conta dele, parece que eles fazem parte do nosso dia a dia desde que a gente existe, né? Então, sim, pegar assim mais para o ouvinte se situar e até para poder cuidar da criançada, excesso de peso quando criança, mochila, livro, merendeira, tudo junto. Alguns brinquedos hoje em dia, talvez até com mais presença, porque a gente acaba sentando errado. Não Sim. só a gente senta o dia inteiro, mas a gente também senta errado. Assim como eu estou agora, né? Também Pois tá errado. assim, o corpo meio em rotação, Meio assim, assim, que nem eu estou. tortinho. Né? Eu tiro por mim, as minhas costas, elas não são retas, elas são caídas para frente. É muito difícil tirar esse mau hábito. A tal da RPG, que tanto se fala, ajuda nessa organização aí dos movimentos, Sim. da postura? Vamos então começar lá com a criança, né, que você citou. Se a gente for começar com a criança menorzinha de todas, eu quero que fique claro para o ouvinte que um hábito que deve ser abolido, que já foi abolido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, é o uso de andador. Então, o uso de andador para criança não deve ser feito em hipótese alguma. Suportes com rodinhas. Exato. Aquilo para a criança que está em início de aprendizado do caminhar, aquilo não deve ser utilizado em hipótese alguma. A criança deve caminhar naturalmente e ela vai desenvolver a caminhada dela naturalmente. Os andadores são grandes causadores de acidentes domésticos. Olha, então, de traumas de cabeça e de também sobrecarga na coluna. Tá? Então não deve ser desencorajado qualquer uso de andadores. Primeiro ponto. O segundo ponto é aquela criança um pouco maior que frequenta as escolas e que muitas vezes tem que fazer uso de mochilas, carregar peso nas costas. O que é recomendado é que a criança ela carregue até 15% do peso que ela tem. Ou seja, uma criança de 40 quilos, uma criança aí de 10, 11 anos de 40 quilos, carregar até em torno aí de 4 quilos, 4,5 quilos, mais do que isso já não é muito bom, né? Então 6 quilos seria o máximo que essa criança deveria carregar. Então o limite sempre para inferior a gente tem que tentar buscar.
Então, favorecer o uso de mochilas com rodinha, acho que é mais interessante. Eu me lembro quando eu ia para a escola, eu até falava assim, devia carregar uma carriola para levar aquele peso todo, né? E era muito livro que a gente levava. Mas mesmo as de rodinhas precisa ter cuidado, porque fica com uma postura mal colocada, né? Fica, sempre tem que ter cuidado. Puxar um peso muito grande para uma criança que está em desenvolvimento, isso é sempre um risco. Mas é aquela coisa, a criança tem que ir na escola e ela tem que levar o material. Então, enquanto não se tem uma solução para esse problema, que o material seja o mínimo possível e que a sobrecarga dessa criança seja a menor possível também. Então, carregar o menor peso e, de preferência, arrastando a mochila com rodinhas. Seria uma orientação, acho que, mais adequada. Bom, temos uma ouvinte já na linha para falar com a gente, é a Regiane, lá de Poá. Oi, Regiane, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo, graças a Deus. Ô, Regiane, você já teve ou tem dor na coluna? Olha, já por 2 vezes ocorreu comigo uma... Estão me ouvindo bem? Pode falar. Então, comigo uma dor. Eu estava lavando o quintal, para ver que deu. Estava lavando o quintal e a churrasqueira não era tão alta. Ela era assim, um pouquinho mais abaixo e eu fui arrastar a churrasqueira. Também não era muito pesada. E conforme eu fui arrastar, eu travei. Foi uma dor muito forte. E você conseguiu se recuperar disso? Então. Tá falhando a ligação dela. Parece que ela foi lavar a churrasqueira e travou a coluna, né? Isso é uma situação bastante frequente e não só para as donas de casa, as mulheres que trabalham no lar, mas é muito frequente também com aquelas pessoas que a gente diz atletas de final de semana ou outras pessoas que trabalham a semana inteira sentadas e são sedentárias e vão no final de semana jogar uma bola ou carregar um portão na casa, arrastar o sofá com a mulher e aí chegam na segunda-feira, travam a coluna e não conseguem mais levantar. O que é isso? O que é o travar da coluna? Nada mais é do que um quadro de contratura muscular. Então a coluna, ela, em vista de uma carga que ela não está adaptada para carregar, a musculatura ela reage e faz uma contração que é uma contração anômala. Então, se você colocar a mão nas costas nesse momento que está sentindo esse travamento, você vai perceber que a coluna está mais dura, que a musculatura está mais rígida. E isso é uma reação do organismo, é uma reação de proteção. Ele pensa o seguinte: puxa, se a minha coluna não está adequada para carregar aquilo e eu estou tentando carregar, ela se inflama e causa uma contratura de proteção. Então a pessoa tem que ficar acamada em repouso e causa dor grande, né? Muita dor, que vai ser necessário aí o uso de anti-inflamatórios, relaxantes musculares para sair dessa condição. Geralmente causado... O que não fazer numa situação dessa? Que a gente tem mania de fazer coisas. Isso. Né? Deitar no chão, enfim. O que não se deve fazer? Nessa fase, fisioterapia é contraindicado. Né? Então a gente sabe que fisioterapia nessa fase não ajuda em nada. O que deve ser feito é um repouso, porque a musculatura está contraída, então ela deve sofrer um repouso, ficar deitada, carregar o mínimo de peso possível e fazer uso aí, obviamente orientado por um médico, de medicamentos para controle de dor, relaxante muscular e eventualmente um anti-inflamatório. Então a pessoa não pode achar que é bobagem, ela tem que ir no médico sim, né? Sem dúvida que ela deve procurar um médico para receber uma atenção e eventualmente até exames adicionais. A gente em casa tem mania de achar que tudo é bobagem. Mas eu estava lavando o quintal, deu uma dorzinha, estou ficando velho, né? Sim. E não é. Tudo é por causa da idade, né? Tem que ir no médico para ver. Tem que saber a causa, agravar, né? Exato. E às vezes até para receber orientações, né? Porque tem aquela contratura, tem aquela dor e não sabe o que fazer. Então, as orientações do médico são sempre válidas. Com certeza. Eu quero agradecer a participação da Regiane de Poá, que pena a ligação dela, acabou caindo também. E até essa resposta aí que o doutor deu para a Regiane é a
A resposta também para Priscila Aparecida, lá do Sapopemba, que ela fala que tem 32 anos e a coluna dela vive travando, né? Aí também foi até uma resposta para ela também, viu, Priscila? A Maria de Fátima, de Santo Amaro, ela diz que sente muitas dores no corpo todo. O médico indicou a natação. Ela gostaria de saber qual o melhor tratamento, natação ou remédio mesmo? Não, sempre a atividade física ela é prioridade em relação a medicações. Então, se o médico indicou fazer atividade física, ela deve procurar resolver os problemas dela inicialmente com a prática rotineira e regular de atividade física e depois, caso isso falhe, isso não tenha um resultado que ela espere, aí sim procurar um tratamento medicamentoso, que o médico vai orientar. A hidroginástica também é bom? A hidroginástica, qualquer atividade física é interessante. Para a saúde da coluna especificamente, a gente sabe que não só atividades aeróbicas são importantes. O que são atividades aeróbicas? São aquelas atividades que mexem com a parte cardiovascular, como a corrida, a natação, andar de bicicleta. Então são atividades aeróbicas que são interessantes. Mas, para a saúde da coluna, muito importante é o fortalecimento da musculatura do abdômen e da musculatura das costas. Então, além de uma atividade aeróbica que a pessoa faça, ela deve também procurar fazer esse fortalecimento, que pode ser com o RPG, com o Pilates ou com a própria musculação, realmente. Fala em musculação, professor, as pessoas às vezes se esquecem que a gente tem limite para peso, para carga, né? Sim. E ela, imagino eu, que a última coisa que ela lembra na hora de fazer uma musculação, uma abdominal, por exemplo, é a coluna. Sim. Ela quer o efeito, exato, né, de eliminar gorduras, de deixar o abdômen reto e tudo mais. E às vezes acaba sobrecarregando com aqueles aparelhinhos ali. Sim. Tem um limite para isso daí? Tem. O limite é sempre o condicionamento físico da pessoa. Então, um exemplo que eu sempre gosto de também oferecer. Existe uma classe de pessoas que praticam halterofilismo. Então, o que é halterofilismo? São aquelas pessoas, aqueles atletas que carregam 150, 200 quilos nas costas. E foi observado que eles não têm uma propensão maior de desenvolver problemas na coluna. E por que isso? Porque eles praticam o halterofilismo, eles carregam peso, mas a musculatura está adaptada e pode receber a carga. Então, desde que a sua musculatura esteja adaptada, desde que você faça as atividades físicas regularmente, esteja condicionada, você pode sim fazer o uso de pesos cada vez maiores, sempre com orientação de um profissional da área da saúde, um educador físico ou um instrutor da academia. Nada por conta própria. De jeito nenhum. Porque por conta própria você não vai saber qual é o seu limite. Verdade. Bom, temos mais uma participação ao vivo pelo 31531010, opção 1, que é o Marcos Ponciano, do Parque Cruzeiro. Marcos, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Marcos? Tudo bem. Qual a pergunta, Marcos? Eu gostaria de perguntar para o doutor, eu tenho hérnia de disco e eu sinto dores no joelho e à noite, ao dormir, eu sinto o braço formigar dependendo da posição que eu acordo de madrugada. Se tem a ver com o problema da hérnia de disco. Ele sente o braço formigar. A hérnia de disco é na cervical ou a hérnia de disco é na região lombar? Na região lombar. Na lombar, né? Então são problemas completamente diferentes. Então a hérnia de disco na região lombar, ela pode sim causar sintomas que irradiem para a perna. Mas geralmente são dores que vêm pelo glúteo, passam pela coxa e descem para a perna e os pés. Né? Isso é uma condição e ela pode ser consequência da hérnia de disco. O problema na região do pescoço, uma hérnia de disco no pescoço ou uma contratura no pescoço, ela pode causar sim um sintoma no braço de formigamento, mas são condições totalmente distintas. Um é o problema da cervical e o outro é o problema da região lombar. Professor, vou fazer uma pergunta aqui um pouco fora, que falou da coluna, parte superior. Problemas de mastigação, eles podem irradiar para a coluna? A pessoa pode vir a ter dor, ou o contrário, problemas na coluna pode vir a irradiar para a mastigação? A anatomia das fibras nervosas, elas não
permitem esse tipo de confusão. Então, uma dor na região cervical, ela pode sim causar uma dor de cabeça. Mas dor na região da articulação, que a gente chama de ATM, né, articulação temporomandibular, que é a articulação da boca, né, da mandíbula, elas são um pouco mais distantes do ponto de vista anatômico, então não justificaria. O que justifica é uma pessoa ter uma dor crônica na região cervical e também desenvolver uma dor de cabeça, né, uma cefaleia por conta dessa dor crônica no pescoço. Então, é que eu ouvi isso, as pessoas até fazem uso de aparelhos especiais por conta de estar refletindo na coluna, mas às vezes é um caso à parte, ali numa situação específica. Exato. Pessoas que sentem muito dor nas pernas, às vezes até travar a perna, pode ser também da coluna? Sem dúvida. As irradiações para os membros inferiores são condições frequentes dos problemas da coluna. A gente tem basicamente... Primeiro eu quero só tirar um mito, que é o mito da hérnia de disco. A hérnia de disco, ele é um diagnóstico que, se a gente fizer um exame de ressonância magnética em todas as pessoas acima aí de 40 a 45 anos, a taxa de encontro de hérnia de disco vai ser da ordem aí de pelo menos 50 a 60%. Ou seja, é muito alto o índice de pessoas que têm algum grau de hérnia de disco, seja ela pequena ou maior. Porém, nem sempre a pessoa que tem hérnia de disco tem os sintomas, tá? Então, sempre relacionar a dor que ela tenha a um diagnóstico na ressonância de hérnia de disco não significa que esse seja o problema. Então, por isso deve ser sempre avaliado por um especialista, tá? Esse é o primeiro ponto. E, obviamente, que as dores que irradiam para as pernas são basicamente dois tipos. Uma dor crônica, que a gente chama de pseudociática, que é aquela dor que irradia pelo glúteo, vai pela perna, mas não passa da altura do joelho, e uma dor ciática realmente, que é muito frequente o leigo falar, tem uma dor ciática, eu tenho ciático, é aquela dor que desce pelo glúteo, passa pela perna, né, e vai até o pé. Elas são diferentes. Beleza, 1h29 agora, e você pode participar junto com a gente, tanto pelo telefone quanto lá pelo Facebook. Lá no Facebook, a pergunta é a seguinte: você já teve ou tem dor na coluna? É só ir lá e participar junto com a gente, facebook.com/nossa rádio SP. Então, 31531010, opção 1. Nossa rádio mais perto de você, Dina Santos, um escolhido. 1h33, a gente está falando hoje aqui no Papo de Mulher sobre cuidados com a postura. Você tem alguma pergunta para fazer aqui para o Dr. Vinícius Benítez? Então você pode participar junto com a gente, fazendo a sua pergunta pelo 31531010, opção 1, ou então lá no facebook.com/nossa rádio SP. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Papo de Mulher. Nossa rádio mais perto de você, missionário R.R. Soares, o dilúvio. A gente está falando hoje aqui sobre cuidados com a postura. Você já teve ou tem dor na coluna? É só você participar juntinho com a gente. Temos participações aqui no Facebook da nossa rádio, inclusive também uma pergunta do Marcos, que ele acabou de participar com a gente aqui ao vivo. Teve uma pergunta que ele esqueceu. Ele fala assim, desculpe, já participar ao vivo, mas eu deixei uma pergunta para trás. Qual a melhor posição para dormir, sendo que sinto dores há mais de um ano todos os dias, mesmo sem pegar no pesado? A melhor posição para dormir é aquela posição neutra. Então, aquela posição que a coluna fique reta e sem sobrecarga. E essa posição, o mais adequado é ficar de lado, colocar um travesseiro não muito alto entre as pernas, e um travesseiro também não muito alto, que não deixa o pescoço curvado. Então essa é a melhor condição para dormir. A Luciane Miguel, ela diz: minha mãe tem hérnia de disco na lombar. Ela já fez cirurgia, mas até hoje as dores permanecem, inclusive na perna. Ela vive à base de remédio. O que ela pode fazer para aliviar? Esse tipo de casos são bastante comuns, mas devem ser avaliados individualmente. Então, se ela já foi operada, então provavelmente alguma coisa ainda há para ser feito, mesmo que ela já foi operada, se ela continua com a dor.
Então o caso deve ser avaliado individualmente, com exames, com exame clínico. Deve procurar novamente o médico. Deve procurar sim um especialista em cirurgia da coluna, em doenças da coluna, para receber um tratamento adequado, né? Entendi. Dentro do assunto lá do outro ouvinte, sobre a melhor posição de dormir e onde dormir, né? Sim. O colchão e o travesseiro. Exato. Quais seriam os mais indicados? Também é uma dúvida frequente, né? Os colchões, as pessoas têm que saber que os colchões eles têm uma recomendação que o próprio Inmetro ele dá essa orientação. Então a densidade do colchão ela deve ser sempre de acordo com o peso. Então o Inmetro tem uma tabela que ela relaciona a densidade do colchão com o peso da pessoa. Então a gente tem que escolher o colchão apropriado para o nosso peso. Tá? Então não escolher um colchão por ele ser mais duro ou ele ser mais macio. Isso não importa. O que importa é a densidade se está de acordo com o seu peso. E nos casos em que a pessoa usa uma cama de casal, né? Então para a saúde do casal, a orientação, a recomendação é sempre que a densidade esteja adequada com o peso da pessoa mais pesada. Entendi. Okay? Entendi. Dentro dessa situação aí, para as gestantes, existe alguma recomendação? Sim, a saúde das gestantes em relação à coluna é bem interessante saber o que acontece com a gestante, né? A gestante ela passa por uma fase de mudança durante a gestação. A primeira mudança é que ela vai crescer um ser na barriga dela que vai mudar o centro de gravidade. Então, à medida que o bebê ele vai se desenvolvendo na barriga da mãe, vai acontecendo que vai havendo uma sobrecarga de peso no abdômen. Para compensar isso, ela começa a jogar o tronco para trás e fazer uma hiperlordose. Tudo isso é natural, tudo isso é fisiológico, é da gestação realmente. Mas a gestante, por essa postura, que é uma postura não habitual dela, ela geralmente sente dores, principalmente no final da gestação. Além disso, a gestação ela libera uma série de hormônios que preparam a mãe para ter o parto. Então, à medida que ela vai chegando próximo do final da gestação, esses hormônios eles vão sendo liberados para deixar todos os ligamentos mais frouxos. Para quê? Para que possa no parto a cabeça nem passar pela pelve da mãe. E isso, essa flacidez dos ligamentos e essa postura, que é uma postura de hiperlordose, causam dores. Então, sempre favorecer atividades físicas antes da gestação e atividades físicas mais leves durante a gestação. Sempre com orientação, pessoal. 1h44 agora, temos mais participação aqui pelo telefone 3153-1010, opção 1. É a Jusceli, de Paranapanema. Jusceli, boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. A paz. Ô Jusceli, qual a sua dúvida? Então, a minha dúvida é assim, que depois que eu ganhei a minha segunda bebê, com 2 meses, até agora, que ela completou 1 ano ontem, né? Eu venho sentindo assim muito formigamento na mão, e isso é só durante a noite, mas assim a madrugada, e dói só nesse horário. De manhã não dói, nem durante o dia, é só mais de madrugada pro comecinho da manhã. É aquele formigamento na mão e dores assim, na mão. E às vezes o formigamento anda, às vezes vem pro pé, às vezes fica aqui no braço, mas é só nesse período, da madrugada para amanhã. Durante o dia eu não tenho isso, é só quando eu estou dormindo mesmo, mas da madrugada para amanhã. Tá ok, Josiane, essa dúvida sua, ela não tem relação com a coluna. Esse problema que você está relatando é um problema outro. O mais comum é que seja uma síndrome do túnel do carpo, que é bem frequente surgir na época da gestação. Então, na época da gestação, por a mulher ficar repleta de líquidos e acontece dela ficar geralmente inchada nas mãos, inchada nos pés, esse inchaço ele acaba favorecendo pessoas que têm uma predisposição a ter a síndrome do túnel do carpo. O que é isso? É uma compressão no nível do punho que causa esses sintomas de formigamento, principalmente à noite. Então, é muito comum a pessoa falar para mim, doutor, eu acordei à noite, tive que chacoalhar a mão para passar o formigamento e voltar a dormir. Então, isso também merece tratamento e deve ser procurado aí um especialista em doenças da mão. Doutor, ainda dentro da questão da gestante, a cesárea, aquela ráquia, né, a anestesia na coluna, ela pode trazer problemas futuros? Sim, a anestesia não é para trazer qualquer tipo de problema, qualquer tipo de sequela
para a pessoa que é submetida, não é para trazer. Eventualmente, algumas pessoas falam que apresentaram aí dores ou pinçamento de nervo, etc. Mas isso é muito raro, é extremamente raro, ainda mais hoje em dia com as técnicas de anestesia modernas. E não deve ser uma coisa que a pessoa deve relatar. Essa sensação que a pessoa tem de dor assim na base aqui da coluna, então é por outro motivo, menos que seja a anestesia, exato. Entendi. Essa então era a pergunta, pastora Mita, você acabou fazendo aqui da ouvinte, né? Um monte de perguntas. Isso, que ela falou que sente dor, né? Acho que perguntando se foi por causa da anestesia também. Essa então tá respondida a pergunta aqui da ouvinte. Simone está perdida no meio das perguntas. Nossa, tem bastante, tem muita gente com dúvidas aqui. O Raul Lindo da Coab 2 de Itaquera, ele diz assim que trabalha muito agachado, ele é pintor de carro. Isso pode trazer algum problema para a coluna dele? Pode, não há dúvida. Todo trabalhador que exerce a profissão em uma postura viciosa, o que é uma postura viciosa? É uma postura que não é neutra. A postura neutra é você ficar em pé ereto ou com a coluna apoiada. Então, qualquer postura que não seja essa, que é do pintor, que é do trabalhador de marcenaria, do mecânico, etc., ele está sujeito a ter dores, sim. Principalmente aquelas pessoas que trabalham em posições inadequadas e não praticam atividades regulares aí que favoreçam a saúde da coluna. A Rosimeire lá de Poá, ela falou que levou um tombo quando tinha 20 anos. Desde então sente dores nas juntas e ela não sabe o que é. Sim, as dores nas juntas não são explicadas por uma queda que ela teve há uns anos atrás. Isso deve ser investigado, pode ser uma série de problemas, entre problemas reumatológicos e outros. Pode ser uma postura, a pessoa fica com medo, ela leva tombo e aí ela começa a ter medo e começa a andar diferente para não cair de novo. Isso pode acontecer de ter uma tensão, né? Sem dúvida, né? Que a tensão muscular, né? E pessoas que são muito ansiosas, pessoas que têm grau de ansiedade ou depressão importante, elas, por ter essa tensão muscular aumentada, elas geralmente referem dores em diversas partes do corpo. Entendi. O Omar Dias, do Parque São Lucas, ele fala que tem um problema, eu vou falar o nome aqui, não sei se está certo, tá? Espondilite anquilosante. Espondilite anquilosante, sim. Isso. Ele está perguntando se tem algum tratamento novo. Espondilite anquilosante, ela é uma doença crônica, é uma doença que acomete a coluna e ela vai fazendo a fusão da coluna. O que é isso? As vértebras da coluna, que são todas móveis, elas vão se grudando uma na outra. E à medida que isso vai acontecendo, a pessoa vai sofrendo uma inclinação do tronco para frente. Hoje em dia, o tratamento com o reumatologista, ele previne, quando é o tratamento adequado, ele previne que esse paciente vá ter deformidades graves que vão necessitar futuramente de uma cirurgia. Então, ele deve sim procurar o seu reumatologista, porque o tratamento reumatológico é eficaz na espondilite anquilosante. A Maria da Freguesia do Ó, ela fala que tem 31 anos, tem muita dor nas costas, já fez fisioterapia, acupuntura, melhora quando ela faz. Mas 2 semanas depois volta tudo de novo. E ela também faz atividade física pela manhã, mas é uma dor crônica que não melhora nunca. O que ela deve fazer? Se as dores que não melhoram com atividade física regular, elas devem ser investigadas. Então ela deve procurar um especialista que vai examinar, vai ver qual é o problema, qual é a origem do problema e possivelmente ele vai pedir exames aí de avaliação. Inicialmente uma radiografia e o exame que é mais indicado nos casos de doenças da coluna, que é a ressonância magnética. Isso aí vai dar o substrato para o especialista encontrar a origem do problema. Doutor, a osteoporose, ela agrava problemas na coluna? A osteoporose é um fator importante de dores, de problemas na coluna, principalmente na pessoa idosa. Tá? Então, e não só a idosa, mas as mulheres são mais predispostas. E por quê? As mulheres, após entrarem na menopausa, elas param de produzir um hormônio, que é um hormônio que favorece a produção do osso. Então, elas estão mais sujeitas a terem osteoporose. Então, elas devem tomar mais cuidado. A recomendação para minimizar os efeitos da osteoporose, é sempre fazer atividade física de carga, que é o que eu falei aqui da musculação. Então, a musculação é uma atividade física que é recomendada há algum tempo já,
para ser feita em conjunto com a atividade aeróbica, né? A corrida, a natação ou andar de bicicleta, etc. Então, ela favorece a produção de osso ou diminui a perda de massa óssea e favorece a manutenção da massa muscular. E a osteoporose, interessante falar, que é muito frequente pessoas que têm uma osteoporose avançada durante traumas bobos em casa ou uma freada brusca no trânsito, esses velhinhos eles sofrerem fraturas na coluna. Então são fraturas que causam dor, elas não vão causar geralmente déficit neurológico, ou seja, não vai perder força, não vai ficar paraplégico, tetraplégico, mas vai causar dor e incapacidade para esse velhinho fazer as atividades dele. Então deve ser tratado também. Hoje em dia existem tratamentos que são minimamente invasivos, que a gente chama, que através de agulhas a gente consegue fazer um ótimo tratamento. Essa pessoa idosa, mesmo que tenha problemas outros, ela pode submeter ao tratamento e vai embora para casa, geralmente no mesmo dia. Ai, que bom. É bom que a medicina está evoluindo. Exato. Né? Bom, 1h52 agora, dá tempo ainda de você participar junto com a gente, tirar aí sua dúvida, né? A gente está falando hoje aqui sobre problemas aí na coluna, né? Então você pode participar junto com a gente pelo 31531010, opção 1, e também facebook.com/Nossa Rádio SP. Papo de Mulher. Papo de Mulher. Na Nossa Rádio. Nossa rádio mais perto de você, Felipão, meu tudo. Faltam 4 minutos para as 2 da tarde. E a gente está falando aqui sobre a postura, né, pastora Mirtz? 500 mil perguntas ainda para o doutor responder. Mas deixa eu furar a fila. Deixa eu fazer a minha pergunta. Ó, vou ver se eu deixo furar a fila. Vai. Com relação a meninas muito novinhas serem estimuladas ao uso de saltos. E aí o extremo oposto, as pessoas de idade também que ainda fazem uso desses arranha-céus dos pés, né? Que são saltos muito altos. Muito altos. O uso de salto, principalmente em meninas, porque eu falo especialmente de meninas, porque a menina, ela está em formação, então toda a coluna dela, a musculatura das pernas, a musculatura da coluna, os ligamentos, eles estão em formação, e isso faz uma sobrecarga, faz uma mudança do do centro de gravidade da pessoa, e aí vai proporcionar posturas de inclinações inadequadas. Então deve ser desencorajado qualquer uso de salto por crianças, tá? Em relação aos idosos, o idoso que já está acostumado há muito tempo a fazer o uso de salto, que não seja um salto exageradamente alto, ele pode sim fazer por períodos aí controlados, então períodos que não sobrecarreguem a coluna da pessoa. Voltando só em relação às crianças, eu gosto sempre de frisar que meninas, elas têm maior predisposição para desenvolver escoliose. Tá, então sempre tomar cuidado. A escoliose é uma condição que vai aparecer, a escoliose idiopática, né, que é a mais comum, vai aparecer em torno aí dos 9, 10, 11 anos da menina e em torno aí dos 10, 11, 12 anos do menino. Escoliose é que quando a coluna parece um S? A coluna fica parecendo um S. Ela vai ficando curva, o ombro vai ficando assimétrico, torto, né? Eventualmente o quadril fica torto e a coluna ela vai ficando com um formato realmente de um C ou de um S. Então isso deve ser procurado um especialista o mais rápido possível, porque isso exige tratamento, tá? Muitas das vezes o tratamento é cirúrgico, mas é um tratamento de excelentes resultados e excelente satisfação para o paciente. Que bom, que bom. Bom, temos muitas perguntas ainda aqui. A Maria Silva de Guaianazes, ela pergunta assim, ó, é verdade que se a pessoa fica muito tempo encurvado, com o tempo não tem como voltar ao normal? O fato de ficar encurvado, ele não é um grande fator que vai causar a postura que vai ficar para sempre, não é isso. É que à medida que a pessoa vai envelhecendo, é normal que a curvatura da coluna torácica vai aumentando. Então, se a gente observar pessoas aí com mais de 65, 70, 75 anos, elas são mais curvas e um pouco mais baixas do que eram quando eram jovens. Isso é normal, isso é natural do envelhecimento das pessoas. A coisa do velhinho encolher, então é verdade. É verdade, ele vai perdendo, porque o disco intervertebral ele vai desidratando, ele vai se achatando e a perda de massa óssea também vai acontecendo e vai favorecendo a vértebra ficar mais curva e aí a pessoa vai se curvando. É natural. Mas sempre saber que quando for jovem e quando for envelhecendo, deve-se fazer atividades físicas regulares.
Tem outra pergunta aqui também. Tive 2 cesarianas, posso ter outra? Essa dor quando recebi anestesia faz efeito no frio? Parece que é isso que está aqui escrito, né? Tem dores no frio, tem dores no frio. Anestesia, e quer saber se pode fazer mais uma cesárea, ou seja, mais uma anestesia. Né? A pergunta da cesárea, na verdade, ela deve ser respondida por um obstetra, foge da minha área, né? Se ela pode sofrer outra cesariana, isso o obstetra que vai falar. O médico obstetra. Mas em relação à anestesia, não há contraindicação a receber 1, 2, 3 ou 10 anestesias. Isso não é uma contraindicação, tá? Tem uma outra pergunta, sim, eu tenho muitas dores na coluna, se isso tem a ver com o meu peso, 1,55 m de altura, 68 quilos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e do que é amplamente divulgado, o peso não é o principal fator de causa da dor, tá? Muito mais importante é o fator genético individual e o que a gente sabe que favorece, a única situação que favorece a diminuição de dor é a atividade física, a prática de atividade física e fortalecimento do abdômen e da região lombar. O peso, ele importa muito menos. Então tem pessoas que são obesas e que praticam atividades, têm a musculatura bem condicionada e não tem dores. E por outro lado tem pessoas que são muito magras, sedentárias e que têm dores. Então essa relação entre causa e efeito, ela é muito, muito pequena para quando a gente fala de peso, tá? Professor, doutor, estamos indo para o final do programa. Pena que não dá para falar mais, mas a gente espera que o senhor volte. Agradeço. Tem algum site que as pessoas possam entrar, algum telefone para, enfim, saber mais? Eu tenho um site que é www.drviniciusbenites.com.br. No Facebook também, né? facebook.com/Dr. Vinícius Benites. E pode mandar mensagens para mim que eu tento o máximo possível responder e ter atenção com quem entra em contato. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação hoje aqui na nossa rádio. Tirou bastante dúvidas aqui dos nossos ouvintes, né? Eu agradeço, deixar um abraço a todos os ouvintes e obrigado pela oportunidade. Bom, tem prêmios agora, você que participou junto com a gente pelo 3153-1010 opção 1 e facebook.com/nossa rádio SCP. Tava valendo um ferro elétrico mais camiseta e chaveiro da nossa rádio. Quem tá levando tudo isso de presente é a Tatiane Alves Pereira de Itaquera. Final do telefone 2410. Tatiane, parabéns, viu? Tem 5 dias úteis para passar aqui na nossa rádio, retirar o seu prêmio com documentos originais. Avenida São João 791, no centro de São Paulo. Papo de Mulher fica por aqui, de volta amanhã, né, pastora Miss? É isso aí. Tchau, Até lá, tchau. Você ouviu Papo de Mulher, nossa rádio. De volta amanhã, à 1 da tarde.